Estamos começando mais um dia do nosso programa Macroeconomia em 10 minutos. Hoje, o tema discutido em nossa roda de entrevista será o desemprego. As nossas apresentadoras hoje contarão com a participação inédita dos nossos entrevistados, Gabriel Essemi e Murilo Garcia. Bom dia, eu sou a Gabriela e juntamente com a Júlia e nossos entrevistados, começamos agora mais uma rodada de entrevistas do nosso programa. Hoje, o tema das perguntas será desemprego. E as perguntas a serem feitas serão as enviadas pelos nossos telespectadores ao longo da nossa última semana. Com vocês, nossos entrevistados de hoje, Murilo Garcia e Gabriel Essemi. Bom dia. Bom dia e obrigado pelo convite. Para começarmos, gostaria de perguntar aos nossos entrevistados, qual a relação entre macroeconomia e desemprego? A macroeconomia se relaciona com o desemprego, uma vez que o desemprego está ligado ao PIB. O PIB é um indicador de síntese de uma economia, que é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, cidade ou estado, geralmente em um ano, sendo calculados em suas respectivas moedas. Ele mede o grau de riqueza de um país, podendo ser calculado pela renda, pelo produto ou pelas despesas e gastos. Utilizando a ótica das despesas, o PIB é calculado pela soma dos gastos das famílias, mais os gastos do governo, mais os gastos das empresas, mais a diferença entre as exportações e importações. Já o desemprego, de forma simplificada, refere-se às pessoas com idade para trabalhar que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. Desta forma, desempregado não é apenas alguém que não possui emprego fixo. Por exemplo, um universitário que dedica seu tempo somente aos estudos, ou uma empreendedora que possui seu próprio negócio. Agora, a relação entre esses dois conceitos se dá pela lei de Okun. Resumidamente, essa lei afirma que o produto potencial de uma economia é a relação entre o produto atual e a diferença entre a taxa de desemprego observada e a taxa de desemprego natural, de referência a 4%. Ou seja, a lei de Okun verifica uma relação inversa entre desemprego e crescimento econômico. Obrigada, Gabriel. Agora uma pergunta para o Murilo. Todos os países têm desemprego e a sua medição é feita com as taxas. Tem alguma forma de comparar o nível de desemprego brasileiro com o de outros países? Bom, de princípio, devemos saber que a taxa de desemprego é um indicador econômico, que calcula a proporção de pessoas desempregadas em relação à chamada população economicamente ativa. Ou seja, pessoas cuja faixa etária permite que elas trabalhem, sejam elas ocupadas ou não. Ela é influenciada tanto pela quantidade de pessoas que são admitidas, como por aquelas que são demitidas. Para levarmos isso em conta, podemos usar os dados levando o PIB e a taxa de desemprego em conta. Por exemplo, na Argentina, onde temos 449,70 bilhões de dólares de PIB em 2019, temos uma taxa de desemprego de 13,1% em junho de 2020, com 2,7% de crescimento desde a última medição. Na Austrália, onde tem 1,39 trilhões de dólares de PIB em 2019, temos 6,8% de taxa de desemprego em agosto de 2020, com 0,7% de queda desde a última medição. No Brasil, onde temos 1,84 trilhões de dólares de PIB em 2019, temos 13,3% de taxa de desemprego em junho de 2020, com 0,4% de crescimento desde a última medição. Na China, com 14,34 trilhões de dólares, temos 5,6% de taxa de desemprego em agosto de 2020, com 0,1% de queda. Nos Estados Unidos, onde temos 21,43 trilhões de dólares de PIB, temos 8,4% de taxa de desemprego em agosto de 2020, com 1,8% de queda. E na França, onde temos 2,715 trilhões de dólares de PIB, temos 7,1% de taxa de desemprego em julho de 2020, que é 0,7% desde a última, a menos comparado com a última vez. Nós podemos ver com esses dados que o Brasil, comparado com outros países, não está indo muito bem. Além de possuir um PIB bem baixo comparado aos outros países e levando em conta o tamanho de nosso país, também temos uma taxa de desemprego muito alta. Outro fato é que um dos únicos citados que ainda tem a taxa de desemprego crescendo é o Brasil, junto apenas com a Argentina.
Murilo, então podemos dizer que o PIB e a taxa de desemprego têm relação entre si? E além disso, existe algum outro fator que influencia isso? Levando em conta os dados que eu acabei de citar, podemos ver que, na maioria dos casos, nos países onde o PIB é menor, a taxa de desemprego é maior. Além disso, também notamos que países em regiões mais pobres, como a América do Sul, tendem a ter uma taxa de desemprego maior que países em outros lugares. Um exemplo que prova essa segunda afirmação, mesmo sendo contrária à primeira, é a comparação entre o Brasil e a Austrália, onde, mesmo a Austrália tendo um PIB menor que o Brasil, ainda assim temos uma taxa de desemprego menor. Nós podemos ver que o Brasil, levando em conta que é o quinto maior país do mundo, tem um PIB muito baixo. Os Estados Unidos, que são pouca coisa maior que o Brasil, possuem um PIB mais de 10 vezes maior. A China, que é um pouco maior que o Brasil também, tem mais de 7 vezes mais de PIB. Se o nosso país tivesse uma taxa de desemprego melhor e mais controlada, poderíamos ter um PIB muito maior. Além disso, a má governança do país, existente há vários anos, não ajuda nosso país a crescer, tendo um grande efeito contrário, fazendo o Brasil ficar cada vez mais fraco, mais pobre. Como o Murilo mostrou anteriormente, a taxa de desemprego no Brasil é significativamente elevada. Gostaria de perguntar agora para o Gabriel: quais são as causas para o desemprego? A principal causa para o desemprego é a crise econômica junto com a redução de custos, que façam que as organizações busquem saídas para diminuir os gastos. E, muitas vezes, o primeiro passo é despedir parte de seus colaboradores. Mas uma das maiores causas de desemprego no Brasil, infelizmente, é a falta de qualificação profissional, além do crescimento de trabalhos informais. Por um lado, trabalhos domésticos sem carteira e trabalhos por conta própria têm sido a salvação de muitas famílias, mas por outro, isso contribui para o aumento da desigualdade, já que a informalidade não permite muitos dos direitos CLT, no caso férias ou salário mínimo. Desculpe intromissão na pergunta do meu parceiro, mas apenas para complementar o que ele dizia, o desemprego tem diversas causas, sendo um fenômeno bastante complexo. Parece não haver uma única teoria que dê conta da sua explicação, podendo existir diversas abordagens que procuram dar conta do fenômeno. Um exemplo é a teoria do Job Search, que é a busca de emprego, o qual constitui a base teórica para a formulação de propostas que enfatizam e destacam a importância das agências de emprego e do aprimoramento dos sistemas de informação do mercado de trabalho, que ambos são instrumentos para combater o desemprego. Nós podemos também citar a teoria da sinalização, que procura explicar a existência do desemprego entre trabalhadores qualificados. Segundo esse modelo, o emprego num trabalho desqualificado serve como um mau sinal para as firmas que contratam trabalhadores qualificados. Assim, os trabalhadores qualificados tendem a recusar-se a aceitar empregos desqualificados, a fim de evitar que sua imagem se associe a estes empregos, que oferecem maus sinais para as firmas em termos de produtividade. Correto. Além dessas teorias, podemos citar também a teoria de substituição intertemporal, que tem a ideia básica que tanto o lazer corrente como o futuro são substitutos. Assim, embora a oferta de trabalho seja relativamente inelástica no longo prazo, ela pode ser elástica no curto prazo. Deste modo, os indivíduos colocariam seu tempo conforme a taxa de salário prevalecente no mercado, trabalhando mais nos períodos de salários elevados e menos quando os salários estivessem baixos. E essas foram nossas perguntas de hoje. Muito obrigada a nossos entrevistados do dia, Gabriel Ecemi e Murilo Garcia, por esclarecerem as dúvidas de nossos telespectadores. Obrigado vocês, adorei participar dessa rodada de entrevista. Obrigado a todos e obrigado ao programa por ter nos convidado para fazer essa entrevista. Obrigada a todos e até a próxima.